E aí, torcedor do Vascão? O clima em São Januário já está pesado e carregado de expectativa. O próximo jogo contra o Juventude não é apenas mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, é um confronto que traz consigo um peso histórico e um tabu que incomoda há anos. Desde 2009, o Vasco não consegue vencer o time gaúcho. Naquela ocasião, o Gigante da Colina triunfou por 2-1 no Maracanã, em uma partida que ficou marcada pela garra e pela força do elenco da época. Mas, desde então, os encontros entre as equipes têm sido complicados. Foram apenas 3 jogos nos últimos 16 anos, e o retrospecto é todo favorável ao adversário: 2 vitórias do Juventude, ambas conquistadas em Caxias do Sul, por 2-0, e um empate em São Januário por 1-1. Esse histórico coloca uma pressão extra sobre Fernando Diniz e sobre os jogadores, porque não se trata apenas de somar 3 pontos, mas também de quebrar um ciclo que se arrasta por mais de uma década e meia, algo que mexe com a moral de qualquer equipe e com a ansiedade da torcida. O Vasco chega para este confronto após momentos turbulentos. A derrota recente no Clássico para o Botafogo deixou marcas e aumentou a cobrança sobre o time. A equipe ocupa a 9ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, e está a apenas alguns passos de perder espaço na briga por uma vaga na Libertadores. A necessidade de vencer em casa se torna, portanto, ainda mais evidente. São Januário precisa ser um território onde o Gigante da Colina impõe sua força, mas para isso, o elenco precisa superar não apenas os adversários em campo, mas também a pressão psicológica que vem junto com um tabu tão longo. E a situação do elenco de Diniz não é das mais fáceis. Uma baixa importante para a partida é o atacante David, suspenso por acúmulo de cartões. Ele não é titular absoluto, mas sua presença no banco de reservas costuma ser determinante. David tem características físicas fortes, sabe segurar a bola, e já marcou gols decisivos em momentos cruciais da temporada. A ausência do jogador força o técnico a buscar alternativas, e o elenco conta com Matheus França e Gomes como principais opções para preencher essa lacuna. Ambos têm qualidades distintas, mas será preciso que consigam manter o equilíbrio ofensivo da equipe, especialmente em um jogo que exige concentração máxima e capacidade de finalização diante de um adversário que sabe explorar qualquer brecha defensiva. Por outro lado, há um ponto positivo para Diniz: o retorno de Paulo Henrique. O lateral cumpriu suspensão na última rodada e volta à equipe justamente em um momento em que a defesa do Vasco precisa de reforços. A presença de Paulo Henrique é estratégica, porque permite que o time mantenha a solidez defensiva, ainda mais considerando a necessidade de controlar o Juventude e evitar contra-ataques perigosos. A combinação entre ajustes táticos e retorno de peças importantes pode ser determinante para que o Vasco consiga impor seu ritmo de jogo e finalmente quebrar o tabu que persiste desde 2009. Além da parte ofensiva e defensiva, o meio de campo do Vasco também passa por ajustes. Hugo Moura, que de janeiro a outubro era praticamente titular absoluto, passou a ocupar o banco de reservas após a expulsão contra o Fortaleza. O volante sempre foi referência no setor, conhecido por sua força física, presença de área e capacidade de sustentar o time em momentos críticos. Sua ausência do time titular não significa, porém, que o Vasco perdeu sustentação, porque Diniz conta com outros atletas que conseguem equilibrar a equipe, como o Tietê, que vinha se destacando antes mesmo de retornar de uma lesão, e Barros, que se tornou peça importante na composição do meio de campo. A estratégia de Diniz é clara: manter o equilíbrio defensivo sem comprometer a capacidade ofensiva, e isso exige que o time consiga se organizar rapidamente diante de adversários que pressionam e exploram qualquer desatenção. O jogo contra o Juventude é, portanto, muito mais do que uma simples rodada. Trata-se de uma verdadeira final, onde cada detalhe faz diferença. Desde a composição do meio de campo até a escolha do ataque, passando pela defesa e pela postura coletiva em campo, o Vasco precisa mostrar que consegue reagir a uma sequência negativa e transformar a pressão em motivação. A torcida, que tem acompanhado cada passo do time, sabe que a equipe precisa demonstrar personalidade, garra e determinação para vencer. Mais do que 3 pontos, é uma questão de quebrar um ciclo que já dura 16 anos e provar que São Januário é um lugar onde o Vasco pode recuperar a confiança e mostrar seu futebol. Cada minuto de treino, cada ajuste tático e cada decisão de Diniz ganham ainda mais importância neste contexto.
A ausência de David e o retorno de Paulo Henrique, assim como o papel de Hugo Moura e de outros jogadores-chave, mostram que o jogo vai muito além do talento individual. É um teste de coletivo, estratégia e mentalidade. E se o time conseguir alinhar todos esses fatores, não apenas os 3 pontos podem vir, mas também o fim de um tabu histórico que pesa sobre a equipe e sobre a torcida. O gigante da colina entra em campo consciente de que cada ação, cada passe, cada finalização pode ser determinante. O momento exige atenção total, porque o Juventude vem com o objetivo de somar pontos e se manter fora da zona de rebaixamento, e qualquer erro do Vasco pode ser fatal. Por isso, mais do que técnica, será preciso inteligência tática, disciplina e capacidade de controlar o jogo. Diniz sabe que a chave está no equilíbrio entre ataque e defesa, aproveitando a profundidade e as características dos jogadores disponíveis. A expectativa de São Januário é enorme. O torcedor sabe que não é só mais um jogo, é a chance de colocar um ponto final em anos de frustração diante do mesmo adversário. Cada setor do campo precisa funcionar em harmonia, e cada jogador terá sua responsabilidade. O desafio é grande, mas a história mostra que, com determinação e estratégia, é possível virar a página e escrever um novo capítulo na relação do Vasco com o Juventude. O clima de decisão, a pressão pela vitória e a necessidade de quebrar o tabu transformam essa partida em algo que ficará marcado na memória da torcida, e cada detalhe do jogo será observado com atenção por quem acompanha o time de perto. O Vasco entra em campo sabendo que a partida contra o Juventude é um teste de resistência e inteligência. Fernando Diniz tem à sua disposição um elenco que, embora talentoso, precisa se adaptar rapidamente às mudanças e às limitações impostas pela ausência de jogadores importantes. A suspensão de David, por exemplo, não afeta apenas a força ofensiva, mas também a dinâmica tática da equipe. Ele é um jogador que consegue abrir espaços com sua movimentação e força física, e sem ele, o treinador precisa repensar a forma de criar oportunidades, de pressionar a defesa adversária e de explorar as falhas do Juventude. Matheus França e Gomes aparecem como alternativas, mas ambos têm estilos diferentes do atacante suspenso, e Diniz terá que encontrar uma maneira de fazer com que eles se encaixem rapidamente no esquema de jogo, sem perder intensidade ou comprometimento defensivo. Enquanto isso, o retorno de Paulo Henrique traz um alívio estratégico para a equipe. O lateral é um jogador que combina a qualidade defensiva com capacidade de apoiar o ataque quando necessário, e sua presença é fundamental para equilibrar o setor defensivo e proteger a equipe de contra-ataques rápidos. Diniz sabe que o Juventude, mesmo lutando contra o rebaixamento, é perigoso quando consegue explorar a velocidade nas laterais, então ter um jogador experiente e disciplinado como Paulo Henrique à disposição ajuda a manter a segurança sem sacrificar a capacidade ofensiva. A equipe precisa dessa segurança para se concentrar em construir jogadas, manter a posse de bola e criar chances reais de gol. O meio de campo é outro ponto crucial para essa partida. Hugo Moura, que foi uma peça fundamental durante quase toda a temporada, agora atua como reserva, e isso muda a dinâmica do setor. Sua função original, ao lado de Barros, era fornecer sustentação, proteger a defesa e ajudar na transição da bola do campo defensivo para o ataque. Após a expulsão contra o Fortaleza, ele perdeu espaço na equipe titular, e Diniz precisou ajustar a equipe. Tite assumiu um papel mais central, mostrando capacidade de equilibrar defesa e ataque, mas sem a mesma força física que Hugo Moura oferecia, especialmente em jogos mais intensos ou quando a equipe precisa resistir à pressão do adversário. O técnico explicou que nada impede que Hugo e Barros atuem juntos, e essa possibilidade continua aberta, dependendo da necessidade de maior controle no meio e da situação do jogo. A partida também serve como um termômetro para avaliar a capacidade do Vasco de reagir a situações adversas. Nos últimos jogos, o time oscilou, enfrentou derrotas e vitórias, mas o ponto comum é que cada resultado deixou lições importantes. A derrota para o Botafogo, por exemplo, mostrou vulnerabilidades defensivas e dificuldade na criação de jogadas efetivas. O segundo e terceiro gols sofridos aconteceram em momentos de desorganização coletiva, quando os jogadores não conseguiram manter a linha defensiva e permitiram que o adversário explorasse espaços. Diniz tem consciência de que essas falhas não podem se repetir, e para isso precisa trabalhar a comunicação entre linhas, a movimentação dos atacantes e a compactação da defesa.
Outro fator que entra em jogo é a pressão psicológica. A torcida espera a reação imediata, e os jogadores sabem que cada erro será amplificado. Esse tipo de cenário exige equilíbrio emocional e capacidade de manter o foco, mesmo diante de provocações ou momentos de tensão durante a partida. Fernando Diniz tem a responsabilidade de preparar mentalmente a equipe, garantindo que os atletas entrem em campo confiantes, conscientes de suas funções e capazes de reagir rapidamente a qualquer adversidade. A preparação envolve tanto ajustes táticos quanto motivação, algo que faz diferença em jogos decisivos. Além disso, a construção de jogadas ofensivas precisa ser organizada. Sem David, o time terá que explorar outras alternativas para furar a defesa do Juventude, que costuma ser sólida, especialmente em casa. A movimentação de Matheus França e Gomes, a aproximação de Tietê e a liberdade de alguns jogadores nas laterais serão fundamentais para criar linhas de passe, infiltrações e finalizações. A transição entre defesa e ataque deve ser rápida, mas sem comprometer a marcação. Cada passe errado ou falha de posicionamento pode ser fatal, principalmente diante de um adversário que aposta em velocidade e contra-ataques. O Vasco também precisa lidar com a pressão de resultados imediatos. O campeonato não perdoa equipes que não aproveitam as oportunidades, e a luta por uma vaga na Libertadores torna cada ponto ainda mais precioso. São Januário precisa ser um território onde o time se sinta seguro, imponha ritmo e pressão, mas também seja capaz de manter paciência para construir as jogadas certas. Diniz precisa equilibrar força física, técnica e inteligência tática para garantir que a equipe consiga controlar o jogo do início ao fim, sem se desgastar excessivamente ou se expor demais às investidas do Juventude. Outro ponto que merece destaque é a versatilidade do elenco. Jogadores que podem atuar em diferentes funções são fundamentais para lidar com situações inesperadas durante a partida. A ausência de David, por exemplo, abre espaço para novas combinações, enquanto o retorno de Paulo Henrique permite ajustes na defesa. A capacidade de adaptação de Tietê, Matheus França e outros atletas será crucial para que a equipe consiga superar o adversário, manter o controle do jogo e transformar a pressão em oportunidades. No aspecto coletivo, o Vasco precisa mostrar inteligência e maturidade. A defesa deve ser organizada, o meio de campo precisa controlar a transição e o ataque deve ser eficiente, aproveitando cada chance criada. A partida é um verdadeiro teste de equilíbrio entre setores, onde cada detalhe faz diferença. Diniz sabe que a pressão é intensa, que o tabu histórico está presente na cabeça da torcida e que cada jogador precisa se manter concentrado. São Januário será o palco onde o Vasco terá a chance de mostrar força, superação e capacidade de decisão. O time precisa entrar em campo com mentalidade vencedora, mas também com paciência e estratégia. Cada setor deve funcionar como uma engrenagem bem ajustada, cada passe deve ter propósito, e cada finalização precisa ser pensada. A pressão não pode gerar ansiedade que comprometa o desempenho, e Diniz precisa fazer com que os jogadores entendam que a inteligência coletiva e a disciplina tática serão tão importantes quanto a qualidade técnica individual. A combinação desses fatores será o que definirá o sucesso do Vasco nesta partida decisiva contra o Juventude, e também a possibilidade de quebrar um tabu que dura 16 anos, trazendo alívio e confiança para jogadores e torcida. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro e, especialmente, da torcida vascaína. Anderson Luiz de Carvalho, o eterno Nenê, parece ter deixado escapar algumas palavras nada gentis sobre o clube onde viveu alguns dos momentos mais intensos de sua carreira, o Vasco da Gama. O meia, hoje vestindo a camisa do Juventude, teria feito comentários que soaram como críticas diretas à estrutura, à gestão e até ao ambiente interno do Gigante da Colina. Fontes próximas ao jogador garantem que o tom não foi de rancor, mas o conteúdo das declarações pegou mal. Dizem que Nenê comentou sobre promessas não cumpridas e falta de planejamento, o que rapidamente acendeu o alerta entre os torcedores cruz-maltinos. Afinal, trata-se de um ídolo recente, responsável por liderar o time em campanhas marcantes e por carregar, em muitos momentos, o peso da camisa com uma mistura de técnica e carisma que o tornou querido em São Januário.
O curioso é que Nenê sempre foi conhecido por seu temperamento competitivo e por falar o que pensa, um traço que acompanha o craque desde os tempos em que o apelido Nenê surgiu, ainda no futsal, quando o baixinho habilidoso driblava demais e pedia falta a cada trombada. Agora, no entanto, o que parecia ser apenas mais uma opinião franca virou munição para os debates esportivos. Entre os bastidores, há quem diga que o Meia teria se sentido esquecido pelo clube após sua saída. Outros garantem que o comentário foi tirado de contexto e que Nenê apenas comparava a realidade de hoje com o que viveu no passado, sem intenção de atacar. O fato é que o rumor se espalhou, e a torcida, sempre atenta, se dividiu, parte se decepcionou com o ídolo, parte defende que ele tem todo o direito de expor o que viu por dentro. Enquanto o assunto segue rendendo nas rodas de conversa e nas redes sociais, Nenê mantém o silêncio, ou talvez, o controle estratégico do silêncio. Quem o conhece, sabe, por trás do sorriso tranquilo, há um competidor nato, alguém que não foge de polêmicas, mas também entende o peso de cada palavra. E, nesse jogo de versões, o que fica é a dúvida: teria o eterno camisa 10 apenas desabafado, ou realmente rompido de vez com o Vasco? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.